é que é, people? Estamos de volta à segunda parte do Barbershop Talk. Desta parte vamos fazer aqui uma síntese de algumas coisas que nós viemos a falar. Há aqui alguns pontos que foram marcantes para mim na primeira parte da conversa e eu vou retornar a isso e vamos dar aqui um desenvolvimento a isso. E sem mais demoras vamos mesmo arrancar. E acho que o primeiro ponto que eu queria tocar é que antes nós viemos a falar de postura das pessoas e de literacia financeira e de como é que as pessoas se portam como empresários, e falamos das moqueiristas e falamos da senhora das limpezas que não se esforça para fazer mais, ou que o people que está a cortar o cabelo, os teus colaboradores que estão aqui a fazer os cortes de cabelo, que também não se inspiram a fazer mais, a procurar tipo management positions e isso tudo. Mas há aqui um ponto que sempre me foi feito e eu sempre olhei para isto e acho que a maioria das conversas sobre empreendedorismo e empresários em Moçambique acabam por ficar, não vou dizer desmerecidas, porque não é, porque sempre há um valor a merecer em relação ao que as pessoas estão a fazer, mas que se calhar muitos possíveis empreendedores e possíveis pessoas que vão fazer negócio acabam por se perder nesse processo, é que não estão a operar da mesma perspectiva de vida. Eu, a dada altura, tive uma conversa com alguém que me disse: olha, tu estás a ter uma retórica muito boa, mas a tua retórica sai de um ponto de vista de privilégio, porque tu nasceste e cresceste na CUP, não cresceste na Machaquén, nem em Maguanine, nem no Zimpeto ou whatever, e os teus pais deram-te algum conforto. Não é necessariamente verdade, comparativamente aos meus amigos, tipo os meus pais. Os meus pais separaram-se quando eu tinha 9 anos, em 93, e a minha mãe tinha apenas a 8ª classe. Ela não fazia nenhum mundos e fundos de dinheiro por aí além, mas ela foi resourceful e foi resiliente o suficiente para se manter ativa e dar-nos aquilo que era necessário, e depois nós, independentemente, cada um dos filhos teve cada um o seu drive de fazer o que fosse fazer. A minha irmã arranjou um emprego, eu fui fazer o meu curso, e quando voltei, curiosamente, fui fazer o meu curso, e uma parte do meu curso foi financeiramente aided pela minha irmã. A minha mãe já não estava viva e o meu pai não estava extremamente ativo nessa coisa. O meu pai também participou na minha educação, mas foi necessário mais pessoas intervirem, que foi a minha irmã e a minha avó. Então, tipo, de um ponto de vista financeiro, eu não considero que eu tenha vindo do privilégio, ou do mesmo ponto de vista de privilégio que alguns dos meus amigos, que tiveram pais que tinham os meios para lhes dar a melhor educação possível e a melhor formação possível, e se calhar até uma base para arrancarem os primeiros negócios na vida, estás a ver? Nós temos exemplos aqui, há pessoas que temos pessoas que são donas de restaurantes aqui em Maputo, vários restaurantes, mas que são donos de restaurantes porque tiveram uma base financeira herdaram isso dos pais. Isto é diferente. A made man, quando dizem tipo made men, são homens que se fizeram, não homens que foram feitos por outros. Se fizeram. E eu considero-me a made man. Não me considero o apex predator da minha área, porque há gajos que estão a fazer cenas de forma muito mais agressiva, e isto é uma coisa que eu vou mudar. Conforme eu vos disse na conversa anterior, eu tive uma gestora de uma empresa que me disse: estás a precisar de alguém para gerir o teu negócio, para o teu negócio poder prosperar. E eu, na altura, ouvi aquilo, fiquei um pouco ofendido, mas depois parei para pensar e conversei com mais pessoas à minha volta, e todos disseram: sabes, na verdade, it may be necessary, talvez seja necessário que tu faças isso. Então, o ponto de vista de privilégio financeiro faz muita diferença na questão do empreendedorismo, porque a senhora que vende badias na rua, se calhar não está a fazer franchise, não está a arranjar carts, porque ela nem sequer tem cabeça. E não estou a falar de inteligência. Ela não tem tempo para pensar em crescer mais. Ela está preocupada em alimentar o bebê de 2 meses que está em casa. E é isso. É só nessa base que ela opera. Mas se tivesse acesso às pessoas, por exemplo, pode ter acesso às pessoas que gostam do produto dela, né? Ter uma oportunidade de conversa. Quando falo da badia, de várias formas de poder evoluir o seu negócio
para um outro estágio. Quando estou a falar daquelas carrinhas de badia móvel, também posso falar também de deliveries, né? Yeah. Há várias maneiras de transformar, de transformar o negócio e dinamizar um Pois, negócio. mas mais uma vez, isto Mas volta... para isso tem que estar dentro do ambiente de pessoas Não só o ambiente, é a mentalidade. É tipo, tu teres o espaço para fazeres mais do que tu podes fazer. Teres o espaço para imaginar mais do que isso. Só que há pessoas que nem sequer têm tempo para imaginar que podem fazer mais, olha, porque Jay, o bottom line deles é Jay, alimentar quem está em casa. Eu acho que é importante, eu acho que gostei como tu abriste esta parte. Em termos de contextualização, nós podemos nos compreender de onde é que estamos a partir. Porque que é um privilégio para alguém, não é privilégio para o outro. E não vamos tirar mérito de todos os diversos atributos que cada um tem que ter. Porque o que é que eu quero dizer com isso? Eu gostava de levar a conversa para o ponto de nós estamos a falar de empreendedorismo, de o que é necessário de ti para fazer acontecer. Quando eu digo de ti é o quê? Sim, estamos em circunstâncias que são diferentes para todos. Vamos olhar para uma equipe de futebol. Vais encontrar uma equipe de futebol na Liga Inglesa, tem miúdos que estão lá a jogar desde os 4 anos. Os pais puseram os gajos numa academia, os pais não tinham recursos, mas apostaram na carreira do puto. E estás a falar talvez de um jogador brasileiro que nunca teve numa academia, só jogava na favela. Estás a perceber? Ele tem talento próprio. Quando esses dois tipos de mundos se encontram num clube de renome, já não importa como chegaram lá, já estão lá. O que importa para a sustentabilidade de um negócio, do empreendedorismo, é a postura de como é que eu sou quando já estou lá. Sim. Porque uma coisa é alavancar a tua presença, bater as portas e dizer que, olha, eu faço isso. Isso acontece em vários momentos da nossa vida e nós também vivenciamos isso toda hora. Pessoas dizem, olha, está aqui, estudei muito, está aqui meu canudo, etc. Consigo uma oportunidade contigo ou não, ou conheces alguém que pode me trazer essa oportunidade. Essa pessoa já está capacitada. Mas não tem drive interno. Aquela pessoa está a delegar o esforço que fez até aquela data daquele dia a ti. Porquê? Porque vê-te como um ídolo, vê-te como alguém que tem conexões, já está a usar as tuas ferramentas de acesso que tu cultivaste no teu tempo. Tiraste tempo e para já criar. Agora diz, olha, praticamente pode até dizer em 2015 meu negócio só não foi à frente porque eu bati a porta na casa do Jay e o Jay não quis me ajudar, por isso é que morreu. E isso é recentemente de quem não é empreendedor nato. O empreendedor tem que perceber que o teu sonho, o teu contributo não tem nada a ver com as tuas ferramentas que tu queres associar a ti. Tu é que tens de fazer aquele drive. Porque no final do dia, até quem herdou o negócio, herdar negócio é como ganhar na loteria. Quantas pessoas já ganham na loteria? Não vais ficar. Nem garante. E no final, aquela pessoa, homem ou mulher, entra-se numa situação de, primeiro, talvez nem é se vou passar fome ou não, se esse negócio vai à frente. Esse negócio faz sentido para mim e eu consigo alavancar, consigo criar algo além disto. Pode até dizer que sim. Aplicação, informação. Eu sempre disse uma coisa, nós temos que sempre preparar-nos para uma batalha que não sabemos quando é que vai acontecer, com quem vai acontecer e o que é que nós precisamos de ter lá quando for acontecido. E na verdade esta batalha acontece quase que diariamente. Só que nós não, we don't acknowledge that battle. Nós não aceitamos que estamos a ter essa batalha diariamente, mas existe uma batalha diariamente e nós temos que estar prontos para isso. Absolutely. E também temos autossabotagem também. Porque não podemos olhar para os lados. Olha, tocaste num ponto que eu mais uma vez, vou dar a mão à palmatória e nas últimas 2 semanas é capaz de ter sido o mais evidente disso. A autossabotagem de certa forma, mas eu vou dizer o seguinte, pronto, não é segredo nenhum, eu perdi a minha mãe em 2004 e perdi o meu irmão em 2002 e isso criou uma condição de vida para mim que era completamente diferente daquilo que eu conhecia até aquela altura. E com o tempo, isso determinou que eu achava que o mundo me devia alguma coisa. Isso foi o primeiro step da minha autossabotagem. O mundo deve-me alguma coisa, então eu não tenho que fazer nada.
Eu tenho que ter dinheiro, tenho que ter emprego, tenho que ter roupa, tenho que ter sapatilhas, tenho que poder curtir sem ter que fazer nada por isso. E há muita gente que isso é entitlement. E há muita gente que se sente dessa forma. Mas depois disso veio a parte onde essas condições todas, aliadas à questão que eu já vos disse logo no início, que os meus pais se separaram quando eu era novo e não sei o que, as condições que aquilo criaram, a dada altura, isto alterou a minha percepção do mundo e eu comecei a sofrer de depressão. A minha depressão, em muitos momentos, pôs-me a não querer trabalhar at all. Tipo, eu chegar, saber que eu tenho que editar um casamento e levar mais uma semana ou 2 semanas, uma coisa que eu fazia em 2 semanas, fazer em 4, porque estou deprimido e eu não conseguia dar a volta a essa cena. E eu sou empreendedor, se eu não fosse, não estaríamos aqui sentados com este equipamento todo a fazer o que estamos a fazer agora. Isto é a reinvenção daquilo que eu sempre fiz, porque eu sempre fiz fotografia, depois comecei a fazer vídeo, depois comecei a fazer social media e agora estou a fazer podcasts. Eu, ao longo dos anos, fui reinventando o que eu vinha a fazer, mas sempre foi constante que anualmente havia aí uma fase em que eu passava mesmo mal, porque, eu ainda não conseguia, não tinha as ferramentas, não tinha as ferramentas psicológicas e emocionais para poder lidar com a depressão que eu tinha. O que te ajudou a reinventar? Olha, uma das coisas que me manteve sempre tipo, brada, eu não quero saber se eu estou a passar mal, se estou a passar bem, I gotta work, eu saber que tenho responsabilidades para com os meus filhos. Então isso é uma ferramenta de motivação. Isso é motivação. É o meu propósito. I gotta give my kids what they need. Mas, mais recentemente, no início do ano, eu tive um esgotamento nervoso que eu nunca tinha tido na minha vida. Fiquei mesmo tipo de rastos. E nesse momento eu decidi, eu tenho que dar a volta a isto. Seja lá o que for que está a causar estas cenas a nível psicológico que me trava de funcionar durante um mês, tipo acumulativamente, né? Durante 30 dias de 365, portanto 10% do meu ano eu estou a passar improdutivo, sem produzir nada porque não estou a conseguir, porque depressão, porque não sei o quê, porque não sei quantos. Então, tive esse esgotamento e a primeira coisa que eu disse, isto tem que acabar. This has got to stop. Sentei num psicólogo e conversei, numa psicóloga na verdade, e ela deu-me algumas ferramentas, eu li algumas cenas, vi alguns vídeos e com isso comecei a tentar ressignificar tudo o que vinha a acontecer e com isso voltei a ganhar algum gás para continuar a perseguir as cenas que eu queria. Autoestima. Autoestima. Para quem, por exemplo, Jay, para quem não tem acesso, porque também estamos a falar de privilégio, nem estamos a falar de privilégio de luxo, mas quem não tem acesso a um psicólogo ou um suporte, como é que consegue chegar a essa situação de perceber que há uma autossabotagem? Eu acho que no fim, para mim, eu sempre soube quando estava a fazer essa cena. E é uma cena que é maninho chata, porque eu conseguia perceber que eu estava a dar um tiro no pé a não perform the way I've always performed. Eu sempre tive uma performance que as pessoas diziam, esse gajo fez o nosso casamento e 2 semanas depois já estava. Houve uma cena que eu fiz há uns anos atrás que foi tipo Era tua marca. Então quando tu deixas de fazer parte da marca que o mercado te conhece é porque alguma coisa está de errado. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Eu já não me lembro se fiz para ti ou não. Fiz same day trailer para ti, não fiz? O quê? Same day trailer. Eu fiz um vídeo de casamento que passou... Sim, fizeste. Então, ele foi um dos... Eu fiz 3. Até hoje, eu fui o pioneer dessa cena cá. Fiz para um casamento que eu decidi. Era uma amiga minha, que era a Nicole Diniz. Ela ia se casar e eu disse, eu quero oferecer uma cena a ela. Tipo, ela vai se casar. Eu conheci ela há maninhos anos. Ela vai se casar. Eu quero lhe oferecer uma cena diferente. E I set out que eu queria fazer same day trailer para ela pela primeira vez. But it was the first time. O que eu estou a dizer é tipo, it was the first time, mas tipo... expectativa do mercado é não existir isso. Não, mas the point I'm trying to make is eu decidi que queria fazer essa cena como uma forma de inovação. E fiz aquela cena. E daí para frente mais pessoas quiseram essa cena. E foi autodeterminante da minha parte que eu queria fazer uma cena melhor do que eu estava a fazer antes. E todos os anos eu ponho-me a fazer essa cena. Tipo, eu quero fazer melhor do que eu estava a fazer antes. Eu quero fazer melhor do que eu estava a fazer antes. Então, a primeira parte é eu olhar para aquilo que eu sempre fiz e dizer... Eu sempre fiz isto. Isto é natural para mim. Eu não posso deixar uma coisa que é natural para mim, quase como respirar, ou como acordar, ou como lavar os dentes e tomar banho todos os dias, fazer fotografias e fazer vídeo e criar conteúdo. É uma cena que tem que ser second nature para mim. É um standard que tu crias para ti. Exatamente. Okay. Então, a partir do momento em que eu sei que isso é o meu standard e que as pessoas estão à espera disso de mim, eu não posso deixar que isso pare de acontecer independentemente de como eu me estou a sentir. E claro, há de haver dias melhores, há dias que eu vou estar de super good mood e vou fazer cenas super criativas e há de haver dias em que eu simplesmente vou me manter ao meu bare minimum, que
epá, pode ser que eu esteja a achar que eu estou a ser convencido, eu sinto isso quando eu digo essa cena, mas o meu standard de fotografia, o meu mínimo, a minha qualidade mínima está acima de muitas pessoas aqui em Moçambique a darem o seu melhor. Por quê? Porque eu ao longo de muito tempo estudei e mantive o meu interesse em querer fazer sempre melhor. Da mesma forma como tu criaste o barbershop e depois decidiste que ias introduzir mais cenas porque queres sempre fazer melhor, sem motivo. Eu acho que todos os melhores empreendedores é isso. Eu acho que eu costumo levar isso como ensinamento. Eu acho que todo negócio que tu crias, aliás, todo negócio tem que ter um dinamismo. Por que eu digo isso? E olho muitas vezes para as montras das lojas que nós temos cá. As montras dizem exatamente, é o card, dizem exatamente... Cartão de visita. É o cartão de visita. Como é que é a pessoa, como é que é o produto, né? Tenho exemplos de lojas na cidade hoje em dia que demoram, tu passas todos os dias na mesma avenida e vês aquela montra da mesma forma, da mesma maneira. Nem há mudança do manequim, não há nada. Simplesmente estão à espera que, efetivamente, eu acho que isso é negativo para quem quer produzir, quem quer atrair cliente. Porque os olhos comem, não é? Não é assim. Absolutamente. Né? Então, a montra é um cartão de visita. Então, se as pessoas não levarem, tem lojas de roupa, tem lojas de não sei o quê, de eletrodomésticos, ou o que seja, se não levarem essa percepção de que eu, para poder vender, eu tenho que expor os meus produtos, que tenha pelo menos tudo limpo, tudo clean, uma montra bonita, atrativa, para que as pessoas, mesmo que não venham comprar, que sintam curiosidade de efetivamente entrar. Okay. Eu dei um exemplo a semana passada de uma pessoa amiga que estava a postar roupas no seu status. Tá a ver? Não falo muito com a pessoa, não sei mais, mas eu, através do meu telefone, estava a ver o status da pessoa, ver roupas, mas estou a ver o status da roupa completamente tipo amarrotado, sem nenhuma condição, etc. A publicidade que estava a fazer imagem. Então liguei para a pessoa e disse: olha, desculpa, mas eu acho que o que estás a fazer é nice, é porreira, mas tenta lá essas roupas que estás a postar no teu status, tenta lá pelo menos tipo, passar a ferro, pôr a coisa como deve ser. Uma vez que és tu próprio que estás a usar, és uma montra, né? Tenta lá pelo menos ajeitar essas roupas, passar o ferro e tudo mais, etc. E ela disse-me: sabes que isso leva algum tempo para eu poder fazer isso. Brother, mas estás a fazer um investimento. Tempo é um investimento. Time is money. Time is money e esse tempo pode ser o make or break. E o impacto que vais criar. Eu acho que é muito interessante uma coisa que eu vou-vos dizer, que tipo, eu tive no meu percurso de trabalho, trabalhei para uma empresa japonesa e tive a oportunidade de ir para o Japão e passar um tempo lá. E quando eu passei o tempo lá, independentemente do tipo de restaurante, tanto um restaurante de takeaway, um quiosque ou o Michelin Star, eles tinham um hábito, eles tinham réplica do prato à frente. Ok. No display, réplica do prato. Estamos a falar de quê? Estamos a falar nem o prato em si, mas é tipo um mock piece de plástico daquele prato. Estamos a falar de visualização. O cliente nunca sabe, aliás, nem sempre sabe do que é que tu tens a fornecer. Tu tens que convidá-lo a perceber o que é que está a ser fornecido. E o empreendedor, sem ter esse poder de saber comunicar, sem ser ele a falar do seu produto, mas o produto a falar em si, associação ao produto, não é possível tu perpetuares aquela mensagem. O que acontece? A tua frustração vai deixar de ser financeira, vai ser de gestão de pessoas. É por isso que é muito interessante que falamos aqui de recursos humanos. Recursos humanos não tem nada a ver com ideias. Não. Recursos humanos é gestão de recursos. É um processo. Mas não de criação de recursos. Não, é um processo. Então, é uma alavanca mais importante. Sim, mais importante são as pessoas. São as pessoas do hoje. Recurso mais importante, meu. As pessoas. Atenção, nós já falamos aqui de 3 assuntos. Agora que falaste a apresentação de comunicação, de saberes comunicar. Falamos da parte de recursos humanos. Falamos em termos de dinamismo. Yeah. Que todos são skills que tu
vais desenvolvendo. Estamos a falar de dinamismo de quê? Estamos a falar de dinamismo, estamos a falar de Japão. O Japão estão a pôr os pratos ali à frente. Quem que não sabe que tem que comer? Está a dinamizar uma refeição, não está a dinamizar uma refeição. Está a visualizar. Quem que não falou de tipo, quando tu vais para um restaurante, podes perguntar ao waiter o que é que tu queres comer. Isto está eliminado. Eles disseram que não. Há pessoas que nem vão querer falar connosco, nem vão entrar-se no nosso restaurante, mas só por perceberem qual é a imagem que nós representamos, podem vir bater a porta. Exatamente. Então, às vezes, há certas coisas que nós também temos que ver uma coisa, que eu acho que empreendedorismo, aqui nós falamos que em termos de negócio é soul trader. Um soul trader. Soul trader é tipo praticamente mestre de todas as artes, um Doctor Strange, ok? De todas as artes. Good that you touched on that. Quando tu queres ser mestre de todas as artes, eu não concordo na integridade, mas tornas-te especialista de nada. De nada, sim, eu concordo. Isso que ele acabou de dizer, em inglês tens uma expressão que é Jack of all trades, Master of none. Então, é uma ferramenta para todos os jobs, mas não é boa em nenhum deles, não é especialista em nenhuma delas. Sim. E nós falamos sobre isso mais cedo. Tens um E chefe de cozinha. conhecimento sobre os processos. Isso era só para trazer full circle para essa autossabotagem. A autossabotagem é, primeiro, termos a arrogância ou talvez a percepção de que por sermos donos da ideia originária vamos poder acompanhar o nosso negócio desde o princípio até o fim. Não é possível. E outra coisa também para trazer, que um empreendedor não pode pensar que isto é substituição de ser empregado. Nós em África temos uma perspectiva que eu acho que quando nós tratamos de empregabilidade e trazer relevância e propósito à nossa função, à nossa atividade, significa que, já que eu não consigo um emprego profissional, eu vou ser o meu próprio dono. Não. Posso ser o meu parceiro de uma ideia minha. Por isso é que muita coisa, não estou a dizer de forma de sucesso. Parceiro para o contributo de desenvolvimento social. A partir do momento que tu crias um business, né? És um empreendedor, crias um business, automaticamente estás a ser um parceiro de desenvolvimento social. Naquilo que tens ao desenvolvimento humano com as pessoas com quem tu trabalhas. Eu dou, por exemplo, sempre aos meus funcionários. Eles, quando saem da zona de conforto deles, que são onde eles vivem, todos eles vivem de diferentes espaços, né? Diferentes sítios, né? Yeah. Quando eles saem de lá e vêm à cidade, né? Eles, no job deles, né? Eles interagem com pessoas de classes diferentes, né? Então devem também, numa forma de comunicação para com o cliente também, absorver conhecimento, absorver... On the job training. Né? Por exemplo, eu dou um exemplo sempre que eu digo sempre uma coisa muito simples. As pessoas não fazem ideia o quão é importante e valioso um barbeiro. Sim. Um barbeiro é o responsável da imagem da sociedade, das pessoas que fazem parte da sociedade. Hoje em dia, vocês não conseguem estar desorganizados. Quem é o responsável é o vosso barbeiro. Essa é uma das profissões mais antigas e é uma das profissões, neste momento, atualmente, mais valorizadas. Ok? Yeah. Mais valorizadas. Porque um Ernesto ou um Jay é imprescindível eles não estarem organizados. A questão da imagem, a questão da apresentação, eles têm uma responsabilidade muito grande acima de... Até eu, como gestor de negócios, eu tenho. Eles são o asset mais valioso que eu tenho como businessman, dentro do meu business e na sociedade. Hoje em dia é quase impossível, uma vez por semana ou 15 em 15 dias, alguém não ir a um barbeiro. Já é um serviço. É um ritual. É um ritual. Yeah. Né? Então, a importância de um profissional desse ramo de beleza estética, né? Como um barbeiro, tem tanta importância, poderia dizer até tanta importância o quanto um médico na nossa sociedade. Sim, de forma diferente. Tu não vais ao médico, claramente, não vais ao médico todas as semanas, mas o ritual e a preocupação e a procura Enquanto saudável.
Tem importâncias equivalentes, mas de forma diferente. De forma diferente, mas é importante, mano, é importante. Hoje, por exemplo, um apresentador da televisão, é importante ele, além do fato que ele veste, tem que estar bem apresentado. É o prato no Japão. Exatamente, aquele prato de coisa. Então, full circle, a apresentação, neste momento, é uma cena que faz uma diferença. Agora, há uns times, mais cedo falámos da cena dos influencers e não sei o quê. Há uma diferença. Tipo, tu falaste da questão de alguém que estava a publicar cenas no WhatsApp, não sei o quê. Tipo, esse tempinho que as pessoas tiram para fazer isso é o make or break do negócio. É tipo, qual é a diferença que o negócio vai conseguir fazer, é a forma como tu estás a apresentar. Mais uma vez, os pratos no Japão. But then, nós vamos falar de outra cena que é... Fuck. Peraí, I'm losing this point. Puxa, é normal. Hold on. Não, que é a cena dos influencers. What was it? I just remembered e estou-me a voltar a esquecer da cena. Mas é como influenciar, né? Essa pessoa que está a postar uma roupa completamente desorganizada, né? Ela está a postar aquilo como sendo um fardo, de um fardo. Essa é a comunicação que está a transparecer. Mas uma roupa bem engomada, bem apresentada e colocada no corpo, pode vender muito mais daquilo que se calhar aquele preço que está a tratar como um fardo. Está a entender, né? Então tudo depende da perspectiva como a gente vê. Muitas vezes tu passas pela montra, nem é pela marca ou por coisa, tu dizes, a forma como a combinação está apresentada. Até que, atrai-me e eu quero bem, eu quero aquela também, deixa-me lá entrar, perguntar qual é o preço e experimentar se tem o meu tamanho. Já não compras só pela marca em si, compras pela apresentação. Ok, lembrei-me do ponto que eu queria fazer sobre a cena dos influencers. Tipo, no que diz respeito à cena de business-minded people, estás a ver? Tipo, há manin people, e acho que foi o Ernesto que fez esse point até, tipo, dos influencers e como os influencers vieram mudar o landscape de como as cenas funcionam no mundo. Há manin people, e eu tenho um exemplo manin próximo. O meu sobrinho, filho do meu irmão, estava a ter dificuldades na escola, as matemáticas e as físicas e o caraças, e o gajo decidiu, porque andava a ver o PewDiePie no Instagram, no Facebook, no Twitch e no YouTube, a apresentar o gajo a jogar, a fazer jogos e a fazer... PewDiePie ficou milionário a fazer essa cena, tipo a mostrar playthroughs de jogos. E o gajo com um grama de jogar, o Xbox e o PlayStation e o caraças, o gajo grama estar ali a jogar, o gajo pensou, e se eu começasse a fazer essa cena também? Mas aquilo é uma escapatória do gajo, tipo, eu não quero estudar, não quero aprender um trade, eu não sei o quê, aquilo que eu já faço pode ser o suficiente, e em muitos casos pode ser suficiente, mas o que ele está a fazer não está a desenvolver nada que não exista já. Mas é uma questão de gosto, é uma questão de gosto, paixão por aquilo que... Não só isso, há maninho people que fugiu de acabar a escola e decidiu que ia ser fotógrafo, ou que ia ser DJ, ou que ia ser sei lá o quê. Aqui em Moçambique em específico, nós temos quilos e quilos de DJs. Chegou uma altura em que tu não podias lançar uma pedra ao ar e que aquilo não fosse cair na cabeça de um DJ. Ele não era DJ porque grama de música ou porque grama de entreter pessoas, mas é porque viu que aquilo é uma cena que está a dar taco. Da mesma forma, uma oportunidade, uma janela de oportunidade. Sim, mas esse não é um empreendedor. Não, isso é um gajo que está a perseguir tacos. Ele não está a tentar desenvolver. Sim, não. São espertos também. São os espertinhos, tipo, não só nessa área, mas em todas as áreas. Está a haver uma míria de restaurantes a abrir em Moçambique. Eu há bocado toquei nos restaurantes, mas está a abrir restaurantes... Não há nada de errado em ser esperto. Não há nada de errado em ser esperto. A única coisa é, sabemos que não podemos confundir o que é que estamos a usar... O expertise para fazer coisas acontecerem. Não há nada de errado em ser esperto. The point I'm trying to make here é que se tu estás a perseguir o dinheiro... Quando o dinheiro desaparecer, e em todos os empreendedores, todo gajo já teve aquele mês em que não teve taco para si próprio sequer. Que também acontece. Acontece, eu vou dizer, todo empreendedor já teve isso. O empreender também é assim, nós vamos ter que falar um bocado também daquilo que é o empreender. Também não tem só o seu lado embelezado da coisa que é bom empreender. Por exemplo, uma das coisas que tu falaste que é, quando tu começas a empreender,
tu és a última pessoa, digamos, aqui na tua tabela salarial. És o último a receber. És o último a receber. Da mesma forma como tu passas por vários processos de dificuldades, né? De gestão, de aplicação de recursos, né? Então, passas mil e uma coisa, porque o empreender, sabes, o empreender não é assim tão bonito. Não é bonito? Como toda a gente, porque é um processo, como nós dissemos no outro episódio, eu disse no outro episódio, que é empreender é preciso ter coragem, sonho, dedicação, né? E perseverança, porque quando tu vês que a cena está a dar mal, tu tens que aguentar. E as pessoas que têm esse sonho dentro, mantém isso. Eu já tive meses na minha empresa em que eu saí com zero. Para mim, tinha os meus savings e continuei e isso tem a ver com literacia financeira. Mas tem gajos que recebem 500 paus e rebentam 500 paus no mês. Há gajos que recebem 1 milhão e rebentam 1 milhão no mês. Vão ao opium ou whatever e gastam tipo 100 paus numa noite a beber ou whatever. Eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, desde que me conheço como empreendedor, desde que quando comecei, eu era o primeiro e o último a entrar no meu job. Primeiro a entrar, o último a sair. O último a sair, primeiro a entrar e o último a sair. 365 dias. Tu fazes mínima de ideia, quantas pessoas eu interajo de manhã à noite. Aqui centenas, diariamente. Espaços, gerir outras situações, etc. Eu tenho dias que até nem me apetece dar a cara. Okay? Eu tenho dias que já cheguei a essa parte de esgotamento, que é mesmo tipo não querer ver pessoas. Eu querer ficar no meu canto. Autossabotagem, mais uma vez. Não necessariamente. No fim do dia, eu sei qual é o meu foco e o porquê que eu estou a fazer. Estás a entender, né? Então eu não posso chegar a meio caminho e dizer, não, porque se eu fizesse tudo aquilo que me apetecesse ou não, coisa assim de género, o teu business não estava a estar. Então, mas muitas vezes isto não é visto, os nossos sacrifícios não são vistas para o lado de fora. Okay? Porque as pessoas nem percebem que às vezes só o facto de tu ter renda e estar a chegar à data limite do pagamento das suas responsabilidades, como delas renda, tu perdes sono muitas vezes, porque o negócio nem sempre é constante. Não é constante. Há meses altos e baixos. Então, yeah. Como gerir essa expectativa em termos de renda, de salários, de anything. Mas agora, né? Quer dizer, no final do dia, o que as pessoas querem ver na realidade é só a parte bonita. Exato. Né? Mas por detrás ninguém está interessado em saber como é que funciona, o background, como é que o Jay consegue, ou quais são as dificuldades que o Jay passa diariamente para no final mas cada mês. Nós temos que ver isso numa ciência de gerir um restaurante. E restaurante é dos melhores exemplos, porque as pessoas eu digo uma coisa, tipo, tu estás no restaurante, nós saímos para almoçar, os três pedimos um prato, conversamos, temos a nossa experiência, de repente a refeição foi fantástica, pedimos para chamar o chefe, obrigado pela refeição, ele vai para trás, ninguém perguntou qual é que foi o acesso à faca que tu querias ter, o teu staff fez como deve ser. É só thank you. A tua apresentação do prato, como é que conseguiste fazer aquele L, como é que conseguiste trazer este burger desta posição. Tua interação entre tu e o chefe foi obrigado pela refeição. Eu acho que o importante é saber que cada um tem o seu processo de construir a refeição, mas não é muito impactante saber o teu struggle. Não. O importante é saber como é que consegues contornar de um desafio para uma normalidade de negócio, porque só quem reclama do desafio de firmar um negócio é quem talvez ainda nem esteja preparado, talvez está a pedir socorro. Como quem diz, eu nem sabia que isto aqui teria tantas outras dinâmicas de vários pilares, let's raise it up. E é muito importante que tu trouxeste, porque significa que tu ainda estás no processo de querer mais. Sim. Porque só alguém ia dizer que só alguém já definido ia dizer que eu já estou lá.
Isto aqui é só uma questão de preparação, uma questão de liderança, delegação, etc, etc. Não, mas o processo interino. To that point, há muita gente que chega, talvez o plano deles não passava de chegar a um certo ponto. And once they get there, não importa quanto... imagina que é isto tudo, mas o plano dele era para aqui. E o gajo, quando chega aqui, ele ignora todo aquele restante que ele podia caminhar e excel and do better. Porque para ele o objetivo dele era se calhar fazer 100 paus por mês e quando o gajo chega aos 100 paus está-se bem. Satisfeito, E há outros gajos que dizem, ok, cheguei aos 100 paus, agora dos 100 paus como é que eu chego aos 200? Como é que eu chego aos 400? O mais importante, Jay, quando chega-se aos 100 paus e vê-se a fazer 1 milhão, não reclama do gajo que tem 1 milhão. Não reclama. Porque ele, não, aquele gajo trabalhou porque ele quis aquilo. Exatamente, ele não parou onde tu paraste. Sim, porque o importante é que muita gente que acontece é que tipo, só empreendedor que significa que seria Elon Musk. Mas isso também todos vão ser. Isto também tudo acontece, o que ele está a dizer é verdade. Porque as pessoas não estão dispostas a sacrificar. Não estão dispostos a sacrificar, mas é mais fácil eu criticar ou eu invejar o próximo, né? Sem fazer o que ele fez. Exatamente, sem fazer o que ele esteve disposto para chegar a esse 1 milhão. Eu estou disposto só a chegar aos 100. O importante é ter um carro. Não. Eu vou trabalhar até aos 100. Eu vou trabalhar só até aos 100. Então, isso é a mentalidade que nós temos. Isso é a mentalidade que nós temos. Desculpa, Ernesto, estou a te cortar. Quando eu falo de a mentalidade e a questão dos trabalhadores, de ambição. Não tem ambição de fazer mais do que aquilo que ele precisa. Exatamente, que ele precisa. Muitas vezes as pessoas só estão à espera de receber o salário mínimo e para eles está bom. Entretanto, não estão a notar... Nós falamos sobre isso. Não estão a notar de que está a nascer mais uma criança, não estão a notar que os custos estão a aumentar. Sim. Né? Não estão a perceber que a longo prazo aquela criança que nasceu vai precisar de mais cenas. Vai ter um custo já variável, né? E eu preciso de trabalhar mais para rentabilizar, para poder cobrir estes custos. Não estou a ver isso. É mais fácil se calhar eu criticar, né? Que não estou a receber bem, o meu patrão não me paga bem. Não sei o quê, estás a ver? Então, fizeste mais para receber mais? Não fizeste. Produz mais, vais receber mais. Deixa-me só dar um bocadinho para trás. Falaste aqui de um ponto que é a questão das rendas e não sei o quê, e isso é aplicável para alguns empreendedores e para outros não é. Para ti que tens um barbershop, por exemplo, é importante que tu tenhas um sítio onde tu tens que pagar renda porque precisas de uma infraestrutura toda ela posta, cadeiras e não sei o quê, e pessoal que vai trabalhar. Por exemplo, para mim, eu quando comecei, eu trabalhava num quarto da minha casa. Depois, agora já tenho tipo um escritório, porque eu quero que as pessoas também possam vir ao meu escritório. Em vez de terem que ir à minha casa not very professional, eu tive que criar um escritório. Mas, por exemplo, quem faz bolos e não sei o quê, só para as pessoas virem buscar à porta de casa, vem buscar bolos ou chamuças ou não sei o quê, não precisa de pagar rendas. Então, estas dinâmicas são todas coisas que as pessoas precisam de perceber qual é a posição delas como empreendedor e numa envolvente geral, qual é a posição das pessoas. Tipo, há pessoas que precisam de pagar rendas, há pessoas que não, há pessoas que precisam de mais staff, há pessoas que não. Então, tipo, todos os empreendedores precisam de perceber qual é a envolvente deles e act accordingly, se calhar não gastar nem mais nem menos do que precisam para criarem aquilo que eles precisam de fazer. Mas até quando nós falamos de tipo pessoas que trabalham de casa e fornecem seus produtos, serviços de casa, o não pagar renda é ilusório. Porque no final do dia, quando nós começamos a ver o que é pressário daquilo que nós indexamos aos nossos serviços, mesmo estando na casa dos teus pais, estás a usar uma cozinha. Sim, estás a gastar eletricidade, isso tem custos, obviously. Não tendo essa visibilidade do que é que realmente custa fazer o teu produto final, põe-te numa situação de quando tu tiveres que ter uma cozinha própria, quando tu tiveres que ter um escritório, tu já não tens como cálculo. O cálculo pode ser diferente, pode até ser subsidiado no princípio do teu projeto. O preço do teu produto tem que mudar e as pessoas não vão perceber porquê. Não deixa de ser parte do teu delivery. Usar um computador, o computador é teu. O telefone é teu. O que acontece quando estás a usar um telefone que é um telefone do teu trabalho profissional e já não tens aquele? Já perdeste um fundo de comunicação para o teu trabalho. Estás a perceber? Então é importante também não desassociarmos o que é funcionabilidade do negócio, o que são as circunstâncias do dia. Circunstâncias do dia
podem ser difíceis. Once again goes back full circle para aquilo que nós começamos a falar de como eu comecei a operar tipo com os 8 mil meticais a cobrar e depois agora subir para o valor que é, tipo que isto foi avançando e foi progredindo e eu tive que mudar os meus valores ao longo do tempo. Então, fantástico, guys. I love this conversation. Como sabemos, é muito dinâmico isto. Vou pedir a minha ausência agora. Thank you so much. E Jay, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Vou esperar que o Elisandro está ao telefone, mas é normal, é a parte da nossa, dinâmica. Fala de ser empreendedor. Eu não vou conseguir ficar até o fim do we're closing up. But thank you so much. Mas thank you, Ernesto, por teres participado. Thank you pelo convite e estamos de parabéns. Não, estamos todos de parabéns and we're gonna do this some more e vamos coisas. Guys, thank you. Mais uma vez, estamos no final da segunda parte deste episódio de empreendedorismo criativo Barbershop Talk. Nós voltaremos com mais, conforme vocês puderam ver, tivemos 3 opiniões diferentes, não necessariamente divergentes, mas 3 opiniões diferentes de como ser empreendedor e como é que o empreendedorismo funciona. E eu vou sair daqui com algumas lições que eu tenho que ir aplicar e de certeza que vocês dois também levaram algumas lições que não faziam parte daquilo que vocês estavam a pensar anteriormente. Então, estamos todos de parabéns por termos tido essa iniciativa e termos levado isto a bom porto, e vamos ter mais e vamos fazer mais e que os nossos negócios continuem a crescer e que o nosso empreendedorismo continue a crescer e a motivar mais pessoas a fazer isto. Então, dito isto, I am out. We are all out e voltaremos numa próxima. Thank you, everyone. Thank you. Have a good life. All right.